Fala família, canal Matemática para Vencedores na área, sou o professor Bruno Ferreira e a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu estou trazendo para vocês uma lista de exercícios referente aos conteúdos que foram abordados aí no canal, nas últimas aulas, e também trazendo alguns exercícios diferentes. Então, bora lá, não vamos desperdiçar o nosso tempo. Peço para vocês pegarem o caderno de vocês, o lápis, para vocês poderem acompanhar junto comigo. Baby, baby, no, I'm trying to forget you. Baby, I know everything that was about you. No, I'm joking, I've been looking for the bathroom. Round and round, yeah, round and round we go. Então vamos lá, essa primeira questão está escrita assim: resolva a equação abaixo. E aí ele pergunta, a solução dessa equação é igual a... Então olha só, nós temos aqui 2 vezes x menos 10 igual a x mais 6. O que nós vamos fazer? Bom, eu tenho que fazer, pessoal, uma distributiva. Eu tenho que pegar esse número 2 e multiplicar com cada termo que está do lado de dentro do parênteses. Então eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pelo x. Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pelo menos 10. Vamos lá? 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 10, menos 20. Isso tem que ser igual a x mais 6. Observa que eu não alterei a estrutura, tá? Continua sendo uma equação. Eu tenho letras e números de cada lado da igualdade. E aí vocês sabem, letra para a esquerda, número para a direita. O 2x, ele está certo. O 20, ele precisa passar para o outro lado, o menos 20. O x, ele precisa estar do lado esquerdo da igualdade, porque ele é letra. E o 6, ele está certo. É número. O número fica na direita. Então, bora lá? Vamos fazer essa troca? Vai ficar assim, ó. O 2x, ele vai ser mantido. O x, ele está positivo, passa para lá, negativo. O 6, ele está do lado certo. E o 20 passa para o outro lado, trocando de sinal. Ele era negativo, passou a ser positivo. Eu tenho 2, eu tiro 1, eu fico com 1. Eu tenho 6, eu ganho 20, eu fico com 26. Ah lá, eu acabei de descobrir o valor de x. X é igual a 26. Opção D. Vamos para a questão número 2. Questão número 2 não é uma questão difícil. Nós temos que observar a sequência e nós temos que descobrir qual é a figura 81. Então, como é que eu faço isso, pessoal? Olha só, observa aqui a sequência. Primeiro nós temos um quadrado, depois nós temos um círculo, um sinal de mais e uma bandeira da festa junina. Logo depois, a primeira figura, ela se repete. Isso significa que nós temos 4 figuras diferentes. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a posição que nós queremos, que é a posição 81, e dividir por 4. Isso mesmo. Eu vou dividir por 4 porque está se repetindo 4 vezes. Olha lá, está repetindo não. Eu vou dividir por 4 porque eu tenho 4 figuras diferentes. E toda vez que começa a quinta figura, pode ver aqui, ó, ela se repete com a primeira. Então, galera, eu vou dividir 81 por 4. Então, vamos lá. 81 dividido por 4, dá para baixar o 8. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Abaixa o número 1. Quando eu baixo o número 1, pessoal, eu tenho que pensar no número que multiplicado por 4 vai dar próximo de 1. No caso, pessoal, 4 vezes 0, 0. Para 1, dá quanto? 1. Então, o meu resto é 1. O que eu tenho que fazer? Qual é a primeira figura que nós temos? É o quadrado. Nesse tipo de questão de sequência, eu sempre trabalho com o resto. Então, se o resto é igual a 1, a figura que vai estar na posição 81 é a primeira figura, que no caso é um quadrado. Opção letra A. Ah, mas professor, e se o resto tivesse dado 3? Se o resto tivesse dado 3, eu contaria. 1, 2, 3. Seria o mais, seria a letra C. Então, toda questão de sequência, qual é o macete? Você vai ver, de quantas em quantas figurinhas estão sendo diferentes, e aí você vai falar, eu tenho 4 figuras diferentes, então a cada 4 figurinhas volta para o início. Se a cada 4 figurinhas volta para o início, é porque eu estou pulando de 4 em 4. E se eu estou pulando de 4 em 4, eu tenho como pegar a posição que eu quero e dividir por 4. E eu sempre vou trabalhar, galera, com o meu resto. O meu resto, ele vai mandar na resposta, tá bom? Então vamos para a questão número 3. O que diz aí a questão número 3? Tá falando assim, ó. João e seu amigo Carlos conversaram sobre as suas quantidades de bolinhas de gude. Após fazerem a contagem, João descobriu que possui o dobro da quantidade de bolinhas de gude de Carlos, mais 10 bolinhas. Então, galera, eu tenho aqui
João e eu tenho Carlos. No caso, galera, João descobriu que ele possui o dobro da quantidade de bolinhas de gude de Carlos. Se João possui o dobro mais 10, João possui mais bolinhas de gude do que Carlos. Como eu não sei quantas bolinhas de gude Carlos tem, eu vou falar que Carlos tem exatamente X bolinhas, porque ele é o que tem menos quantidade de bolinhas. E João? João vai ter o dobro da quantidade de Carlos, ou seja, 2x, mais 10 bolinhas. E qual é a última informação? Ele fala que os dois amigos possuem juntos 40 bolinhas. Então qual é a expressão que eu posso montar? A quantidade de bolinhas de João mais a quantidade de bolinhas de Carlos tem que ser igual a 40. Então eu vou escrever 2x mais 10 mais x é igual a 40. E aí eu vou observar que a letra B fala exatamente isso. Olha lá, a quantidade de bolinhas de Carlos mais a quantidade de bolinhas de João. Isso tudo tem que ser igual a 40. Então a equação que representa a relação entre a quantidade de bolinhas de gude que os dois amigos possuem é exatamente a letra B. Tá bom, pessoal? Então vamos agora para a questão número 4. Galera, uma pausa rapidinho na explicação, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão gostando do conteúdo da aula de hoje? Se a resposta for sim, curte aí, por favor, o vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, comenta aí também, tá? O que a gente pode estar melhorando, que com certeza eu vou estar lendo todos os comentários e o meu objetivo é ajudar todos vocês. Então, bora voltar para a aula. Bom, a questão número 4 não é uma questão difícil, é uma questão de retas paralelas, né, pessoal? Cortada por uma transversal. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um ângulo entre as retas R e S, né? Essas retas, elas são paralelas. Eu tenho esse ângulo de 130, galera, que está entre as retas R e S. E eu tenho o ângulo X, que está do lado de fora das retas. Ele é um ângulo do lado de fora, ele é um ângulo externo, vamos colocar assim, as retas. Então, eu não tenho, num primeiro momento, eu não tenho nenhuma propriedade que relaciona um ângulo interno e um ângulo externo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma propriedade de ângulo oposto pelo vértice. Eu vou pegar o meu X e vou falar que ele é um ângulo oposto pelo vértice a esse ângulo daqui. E ângulos opostos pelo vértice, galera, são ângulos iguais. Então, se aqui é X, aqui também é X. Porque eles são ângulos o quê? Opostos pelo vértice. E aí o que o X ele passa a ser em relação ao 130? Observa, os dois estão internamente e os dois estão do mesmo lado. Então eles são o quê? Ângulos colaterais. Eles são colaterais do quê? Internos. Ângulos colaterais internos, galera, são suplementares, ou seja, valem 180 graus. Então o que eu posso escrever? Que x mais 130 é igual a 180. Acabou de cair aqui aonde? Numa equação do primeiro grau. Letra fica na esquerda e número vai para a direita. Então esse cara precisa ir para lá. Então vai ficar x igual a 180. O 130 está positivo. Ele passa para o outro lado negativo. E vai ficar 180 menos 130, que é igual a 50 graus. Beleza? Então a resposta do valor de x é 50 graus. Próxima questão é a questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte: César comprou uma toalha de banho por R$30 e 4 camisas de mesmo preço cada uma, pagando por essas compras um total de R$110. Então ele comprou uma toalha, essa toalha custou R$30 e ele comprou 4 camisas de mesmo preço. Só que ele não falou pra gente qual é o preço. Então eu vou falar que a camisa ela custa mais ou menos X reais. E se a camisa custa X reais e César comprou 4 camisas, então o que eu vou falar? Ele gastou 4 vezes o valor de uma camisa. Então ele gastou 4x reais. E o total das compras foi igual a R$110. Então, o valor da toalha que ele comprou mais as 4 camisas tem que ser igual a quanto, galera? Tem que ser igual a 110. E a opção que fala exatamente isso é igual ao quê? 30 mais 4x igual a 110. Letra C. Sexta questão, vamos continuar.
A sexta questão diz o seguinte: um cinema disponibilizou uma de suas salas para um aulão de matemática. Essa sala de cinema possui 200 pessoas. Desses lugares, 90% ficaram reservados para os estudantes. Quantos lugares foram disponibilizados para esses estudantes? Então, muito fácil. Basta a gente calcular o quê? 90%, 90% de quanto, galera? 90% do total, que é 200. Eu vou colocar aqui sobre 1 para tornar esse número inteiro em uma fração e eu poder fazer a conta. Numerador com numerador, denominador com denominador. 90 vezes 200 vai dar exatamente, galera, 18.000. 100 vezes 1 é igual a 100. Eu vou cortar o zero em cima e o zero embaixo e vai ficar 180. 180 o quê? 180 lugares. Então, a resposta é a letra D, tá bom? Então vamos seguir. Questão número 7. Questão número 7 diz o seguinte: João e seu primo Carlos estavam contando seus carrinhos de coleção. A quantidade de carrinhos de Carlos, somada aos 8 carrinhos de João, é superior a 20 unidades. Galera, se é superior, é maior, né, que 20 unidades. Então, mais uma vez eu tenho João e mais uma vez eu tenho Carlos. E aí ele fala que Carlos ele tem uma quantidade que não revelou somada aos 8 carrinhos de João. Então, João tem 8 carrinhos e Carlos a gente não sabe. Como a gente não sabe, eu vou chamar de X. O que é o certo aqui? O valor, né? As duas quantidades somadas, ou seja, a quantidade de carrinhos de João mais a quantidade de Carlos, tem que ser o quê? Superior, né? Superior ao número que ele falou, que é 20 unidades. Galera, o 8 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Acabamos de cair numa inequação no primeiro grau e vai ficar 20 menos 8. E aí você vai encontrar como resposta 12. Então, qual é a menor quantidade possível de carrinhos que João possui? Galera, a menor quantidade possível, né, de carrinhos que João possui pode até que seja 12. Por quê? Vamos ler aqui o texto novamente. A quantidade de carrinhos de Carlos somada aos 8 carrinhos de João é superior a 20. Galera, então se é superior a 20, passa de 20. Se fosse superior ou igual, ele falaria. Então, se a gente encontrou uma quantidade X maior que 12, qual é a menor quantidade possível de carrinhos que João possui? Vai ser exatamente o número 13, tá bom? Então vamos para a próxima questão.